Quais são as principais queixas? Então você observa que o íris de Ag, ele tem uma rotina, tá? Salvar aqui. Você tem uma rotina de atendimento. Começando pelo agendamento do cliente, caso você queira utilizar. Ao fazer o agendamento, logo ele já dispara um WhatsApp para o celular cadastrado do seu cliente. O próximo passo na rotina de atendimento é a anamnese, tá? A anamnese é de extrema importância. Esse negócio de dizer não me diga nada, deixa que eu vejo na íris, ficou no passado, pelo menos para mim. Eu preciso saber onde dói. Você vai ao dentista, o dentista vai olhar seus dentes e ele vai dizer, não diga onde dói. Deixe que eu vou ver. Isso não existe. A margem de erro é grande, porque você pode ter 2 ou 3 furos em dentes diferentes e não quer dizer que o que está mais estragado é o que vai doer. Então, por isso que a anamnese é de extrema importância. Qual dente que dói, Senhor? Esse. Vamos provar? Vamos. Assim na iridologia. Quais são suas queixas, Senhor ou Senhora? Dona Luciana, quais são suas queixas? Ela me disse, pressão alta, muita tontura, dores de cabeça fortes e frequentes, cansaço psicofísico, sensação constante de angústia, sistema nervoso extremamente abalado, incômodos abdominais intensos, olha quanta pista, dores nas articulações e totalmente sedentária. Se Dona Luciana estiver me ouvindo hoje, é um nome fictício. Você que está me ouvindo hoje, se for sedentário, eu já te digo, movimente o seu corpo. Então, segundo os exames, era pré-diabética, faz uso de medicamento para diabetes, toma pouca água, alimentação sem critérios, não faz atividade física. Análise da íris. Para adiantar, eu já coloquei a íris direita e a íris esquerda. Basta clicar, abrir o painel, vou colocar o mapa, porque sem colocar o mapa você não consegue movimentar a íris. Primeiro coloca o mapa, depois movimenta a íris. Vou dar um zoom. O que nós vamos analisar? Anel de assimilação, certo? Observe, sem o zoom, que aqui tem raio solar. Observe que onde tem raio solar, tem uma parte mais escurecida, tá? Principalmente nesta região, onde há um rompimento do anel de assimilação. Para você que não sabe o que é anel de assimilação, eu vou estar mostrando agora. Observe a cor da íris, é um marrom, certo? A pupila é esse buraco negro, preto, e entre o marrom e o preto há um contorno. Este é um anel de assimilação que pode ser grosso ou fino. Este anel, ele tem que estar bem delineado, bem compactado, bem uniforme. Não pode ter rupturas, não pode ter ranhuras. Ele tem que estar homogêneo, ele tem que estar por igual, o máximo possível. Ele representa a reserva metabólica do indivíduo. Ele representa a reserva metabólica do indivíduo. Quanto mais bem delineado, quanto mais bem compactado for o anel, melhor é a reserva metabólica do indivíduo. Eu costumo comparar com uma pessoa que poupa, que faz investimentos. Em momento de crise financeira, ela vai lá, tira um pouco parte do investimento e ela acaba passando aquele momento de crise de forma confortável. Assim, é quem tem o anel de assimilação bem delineado, bem compactado, bem uniformizado. Quando vem a crise, qual crise? Um período de estresse, uma perda de trabalho, uma questão de divórcio. E aí pode desencadear enfermidade, doenças.
né, viroses, quando vem, a pessoa tem reserva nutricional metabólica para manter o equilíbrio do organismo. Por isso que esse anel, eu sou fascinado na iridologia por esse anel. Eu observo raio somente por questões de estudo, mas para mim o que importa é o anel de assimilação. Eu observo lacunas somente por questões de estudo, tá aqui lacunas. Mas o que vai definir tudo é o anel de assimilação. Certo? É a reserva metabólica do indivíduo. Então, se você passa por um momento de frustração, de medo, de uma situação traumática que vem a enfermar, ou então sofreu alguma, como na Covid, por exemplo, pegou o vírus, né, enfermou. Quem tem reserva metabólica, o corpo vai reagir de forma rápida e segura. Quem não tem um anel de assimilação uniforme pode sofrer suas sequelas. Tá? Então, é onde você entende qual a idade biológica do indivíduo. O Dr. Rafael falou na última live que nós temos uma idade cronológica, que é a nossa idade atual, e nós temos uma idade biológica. E ele citou uma série de técnicas para você entender a sua idade biológica. Na íris é semelhante. Eu não sei citar por anos, né? Quantos anos tem essa pessoa porque rompeu o anel de assimilação. Não sei fazer isso, mas eu sei que ela está com sua idade biológica além da sua idade cronológica. Então, esta senhora, por exemplo, eu coloquei ali a idade de 77 anos, mas ela não tem isso. Ela deve ter de 49 a 50 anos, para ficar o mais fictício possível, né? Então, essa idade de 49 anos pode estar sendo representada por uma idade biológica quase dos 60. Por que isso é importante? Porque a pessoa vai suplementar, vai cuidar, vai tratar, vai buscar o equilíbrio entre a idade cronológica e a idade biológica, tanto no visual quanto no interno, na saúde dos seus órgãos. Então, o anel de assimilação é um indicativo que algo na nutrição, no metabolismo, na alimentação, no metabolismo e na eliminação não está indo bem. Vamos lá. Então, agora que você já sabe o que é anel de assimilação, nós vamos citar alguns pontos que ficou corroído. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com uma outra seta. Vou colocar a cor. Nós estamos aqui com uma outra situação. Também a cor. Amarelo. Amarelo. Nós estamos aqui com uma outra situação. E eu vou colocar um laranja. Isso tudo na análise da íris não é necessário, tá? Só estou colocando aqui para ilustrar. Nós temos uma outra situação e eu vou colocar qual cor aqui? Um rosa. Ok. Outra situação aqui. Vamos colocar dessa forma, só para não ter que mudar a cor. Ok? Então são pontos de desgaste. Agora eu vou olhar com a lupa. Vou diminuir um pouco essa lupa. 100%, 200%. Ó. O anel de assimilação deveria ser bem delineado. Não foi isso que eu falei? Bem delineado, homogêneo. E aqui nós temos o quê? Rupturas. Ó. Esta ruptura, nesta região, não deveria aparecer primeiro do que as demais. Porque é a região do cérebro. Por isso que ela já sente dor de cabeça, por isso que ela já sente tontura, por isso que ela já sente angústia. Porque falta nutrientes essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Por isso que é essencial abandonar de uma vez por todas
os ultraprocessados, principalmente, alimentos que destroem a vida. Tem alimentos que geram vida, tem alimentos que mantêm a vida, e tem alimentos que destroem a vida. Alimentos ultraprocessados, alimentos processados, eles destroem a vida. Esta pessoa, principalmente, ela não pode se dar o luxo de comer alimentos, mesmo que seja uma vez por semana, que destrói a vida, porque ela já está necessitando buscar recursos nutricionais para restaurar o que já perdeu. Então, o que ela está precisando é de inserir alimentos que constroem a vida. Que constroem a vida. Como tudo que é verde, tudo que é germinado, tudo que é natural, no sentido de frutas, verduras. Isso são alimentos que constroem a vida. Tudo que tem vida, agora encontrei a palavra certa, constrói vida. Alimento que mantém a vida, feijão, arroz. Mas o feijão em vagem, feijão verdinho ali na vagem, ele constrói a vida. O feijão já seco, cozido, ele mantém a vida. Então essa pessoa precisa de alimentos, aumentar a ingestão de alimentos que constroem a vida. Principalmente alimentos que proporcionam um bom funcionamento do cérebro. Mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui, ó. Então, por que do cérebro? Vou te explicar. Que é o mapa Eris-Macro. Eu só utilizo este mapa. O correto do mapa Eris-Macro é você enquadrar do tamanho da íris e depois você vai ter uma ideia de medidas da pupila, de BSNA e tudo mais. Mas isso eu faço na outra íris, tá? Então, coloquei o mapa. Ó, nós temos a ruptura na área 1, que é esse formato de pizza, que é o mapa Eris-Macro, área 1. Aqui, área 2. O que é que eu já tenho aqui de imediato na área 1 e na área 2? Então, na área 1 e na área 2, eu tenho o Centro de Integração Psicossomática. É a estrutura do pensar e a estrutura do sentir que deveriam trabalhar em harmonia. Vou citar um exemplo. Imagine um casal que tem 5 filhos. O nome dos filhos são 3A, 4A, 5A, 6A e 7. Esses são os nomes dos filhos deste casal. Entenda a ilustração. O nome do pai, que é a estrutura do pensar, é 1. E o nome da mãe é 2. Pode chamar de 2A, de 2B, assim como também os filhos. Então a estrutura do pensar, ou seja, do pai, e a estrutura do sentir, representado aqui na ilustração como a mãe, precisam estar em harmonia, não é assim? Numa vida familiar, no matrimônio. Se o pai e a mãe não pensam com o mesmo foco, com o mesmo propósito, o que é que acontece? Há uma desarmonia. Se uma pessoa pensa de uma forma e a outra, se o marido pensa de uma forma e a esposa pensa de outra, eles vão viver em crise. Por isso que quando se convertem ao Evangelho e seguem os ensinamentos que Jesus nos deixou, eles adotam uma outra estrutura de pensar, que é pensar conforme Cristo ordenou. E aí os dois se unem. Não há aquele vendaval, aquela tempestade, aquelas brigas que ocorria anteriormente. Então, com o tempo, vai aprendendo de Cristo e a paz vai reinando no lar. Então, assim como num casamento, se o marido e mulher vivem em pé de guerra, quem vai sofrer com isso também são os filhos, que carinhosamente eu estou dando o nome de 3A ou 3B, 4A e 4B e assim sucessivamente até chegar no filho 7. Entenderam? Então apenas uma ilustração. Então se o casal vive em harmonia, a tendência é que os filhos vivam em harmonia, porque todos têm uma mesma forma de pensar. Agora no nosso cérebro, o córtex, que é a área 1,
é a estrutura do pensar, e o sistema límbico, que são as áreas 2A e 2B, que é a estrutura do sentir, forma o nosso psiquismo. Então nascemos com o sentir, quando vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo a nossa estrutura do pensar, como eu desenvolvi aqui a minha estrutura de pregação do Evangelho, minha estrutura de ensinar iridologia, minha estrutura de vivência e minha estrutura do pensar, ela foi sendo formada ao longo dos anos. Então, nós nascemos com o sentir e quando vamos crescendo, nós vamos modificando essa estrutura, ou melhor, criando uma outra estrutura que é no cérebro, que é no córtex cerebral. Então, a junção do pensar e do sentir forma o quê? O psiquismo do homem, seja o psiquismo doente ou o psiquismo sadio. Quem faz a ligação entre o pensar e o sentir é o quê? O psiquismo. Se tiver algum psicanalista ou psicólogo aí, vai confirmar o que eu estou dizendo. Então, quem faz a ligação entre o sentir e o pensar é o psiquismo. E esta ligação, esse psiquismo, ele deve ser formado em harmonia. O que eu sinto e o que eu penso devem estar alinhados. Vamos a um exemplo. Imagine uma mulher que foi abusada sexualmente. Então ela passou por aquele transtorno, por aquele abuso. E o sentimento dela não é de perdão. O sentimento dela é um sentimento natural, é de vingança. É um desejo interno, muitas vezes incontrolável, de vingança. Se isso perdura, vai alimentar o medo, vai alimentar o ódio e, consequentemente, um alto consumo de nutrientes para manter o corpo sadio, porque a pessoa sente que precisa se vingar, mas a estrutura do pensar diz: se você se vingar, se você matar, se você ferir, você vai preso, vai presa. Então ela fica enclausurada ali. Muitas vezes não conta para ninguém, o que é pior. E anos passam. Quando de repente surge o perdão, essa estrutura se alinha. Então, junto com essa sequela maligna do abuso, ficou uma marca onde dificilmente as pessoas superam se não houver perdão. E com isso, um alto consumo de nutrientes que vai aparecer justamente aqui na área 7, que é a área do sistema reprodutor. Então, junto com isso, vem a pressão do ego. Então, Freud disse o quê? Que o ego é um pobre coitado, porque ele vive sem saber se satisfaz as suas paixões, sem saber se satisfaz o seu modo de pensar, sem saber se satisfaz os ditos do mundo. Então, a única solução para o ego é viver na angústia. Então, quando a pessoa está com uma pressão do ego, ou seja, com essa coisa envelopada, enclausurada, com essa couraça, com essa proteção, no sistema reprodutor, como eu estava citando o exemplo, há um alto consumo de nutrientes nesta região. E a pessoa se alimenta bem. Muitas vezes se alimentam bem, mas, mesmo assim, a demanda para manter, para não enlouquecer, demanda muito nutriente e a pessoa acaba adoecendo do sistema reprodutor e tendo conflitos no psiquismo, certo? Então, é no córtex que ocorre essa integração do corpo e a psique, integrando os dois hemisférios cerebrais por meio do corpo caloso, certo? Então, nossa estrutura do pensar tem que estar alinhada com o que nós sentimos. Se houver uma incongruência, é uma contaminação psíquica que vai demandar um alto consumo de nutrientes nessa região. Esse é um adoecimento psicoemocional, tá? Então, desgasta principalmente aqui, ó. Principalmente aqui. Aqui não deveria desgastar agora. Teria que ser em outras áreas primeiro. Mas quando a pressão do ego é enorme, a angústia superando isso, há um desgaste nesta área cerebral. Ou seja,
a estrutura do pensar com a do sentir norteiam erroneamente as demais áreas. Então imagine a seguinte situação. Quando você pensa de uma forma e os seus sentimentos te norteiam para o outro, quem vai sofrer são os seus órgãos. Como no exemplo que eu citei, a pessoa que foi abusada, quem vai sofrer deveria ser o abusador, mais ainda, né? Esse já é um sofredor nato, por isso abusa. Mas a vítima sofre drasticamente, porque acaba alimentando a raiva, o desejo de vingança, e não é para menos. E com isso, consome nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do cérebro e para o bom funcionamento do sistema reprodutor. E se viver sob ameaça, sob chantagem, e encouraçar, vamos citar assim, a região 6 do mapa, vai ativar a região do medo e atingir o sistema urinário e o sistema digestivo. Principalmente o intestino delgado. Aí é que não assimila mesmo. Tá? Então aqui nós vamos recapitulando. Vamos ver qual é esse caso. Então nós temos raios. Se esse raio tivesse aqui, mas dentro dessa região fosse completamente bem delineado, não tivesse essas rupturas, teria problema algum. Seria apenas uma marca. Mas fato é que nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do cérebro ou toxinas que deveriam ser eliminadas faz parte desse contexto. Eu tenho que ativar o sistema de eliminação do cliente por meio de técnicas naturais, tem que refrigerar os intestinos, isso quem ensina é Lazaret, principalmente por meio da geoterapia, tá? Da argila, deixada por 2 horas na região abdominal. E tem que nutrir. Tem que investir em nutrição, visto que a alimentação vigente não está suprindo as demandas que esse organismo está necessitando. Vamos andando aqui, área 2 eu já falei, nós temos aqui a área 4. Tá? Colocando o mapa nós temos área 4 e área 5. Eu vou mostrar, anote aí, área 4. Tá? Eu vou mostrar no íris de Ag como isso se processa. Então, de fato, eu já sei, a área 1 e a área 2 já estão doentes, tá? Já estão em desequilíbrio, é a palavra correta. O reflexo disso está ocorrendo principalmente nesta cliente, na área 4. E aí nós vamos, eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou salvar para a gente voltar na mesma página. Então nós temos aqui laudo, ok? Laudo. Vou apagar as ilustrações de antes. Pronto. Vou gerar um laudo. Eu poderia e posso gerar um laudo para a área 1, porque já tem ali um rompimento no anel de assimilação, para a área 2, que também já tem um rompimento, mas isso, na minha engenharia mental, entenda bem, não é necessário. Porque o reflexo da área 1 e da área 2, ele vai desabrochar ou ele vai remeter à área 4, que aqui rompeu. A consequência do desequilíbrio entre a estrutura do pensar, representado pela área 1 do meu mapa, e a estrutura do sentir, representado pela área 2 do meu mapa, vai provocar um desequilíbrio em um ou mais filhos. Lembra que eu dei o exemplo? Em uma outra área, neste caso a área 4. Então a área 4, quando eu clico, ó, a área 4 é a área do tórax, é a área que envolve todo o tórax. É a área da carência afetiva. Então quando você clica aqui no íris de Ag e busca a área, você já encontra a minha forma de pensar. Então aqui eu já trago as principais funções orgânicas e o que a saúde dessa área proporciona.
O que a saúde desta área proporciona? Então, alegria de viver, otimismo. Por quê? Esta área ela é de extrema importância, porque abrange órgãos importantes, óbvio, né? Mas porque faz parte da carência afetiva. Então, esse é o centro da vitalidade da pessoa. Tá? Em períodos de estresse, quando a pessoa desenvolve muitas reações emocionais negativas, pode acionar e modificar funções através dos neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, através dos hormônios, certo? E são situações carregadas de tristeza, falta de compreensão, falta de sensibilidade, possessividade, sentimento de abandono. Preste atenção, sentimento de abandono, não do cônjuge, porque o cônjuge o abandonou ou porque a pessoa sente esse sentimento de abandono com o cônjuge. Não, é um sentimento de abandono que envolve os progenitores, tá? Então essa é a área de uma carência afetiva que envolve os progenitores. Então a pessoa, por mais que tenha os pais e estejam presentes, pode ser que por algum motivo ou algo que ocorreu na infância, a pessoa sente-se abandonada, sente-se desprezada, sente-se rejeitada, sente-se como se não tivesse o pai ou a mãe. Ou pior, se um ou outro faleceu, é que esse sentimento de perda pode afetar esta área do tórax. Então a área 4, essa conotação de sentimento de perda, mas que envolve os progenitores ou os seus representantes. Talvez a pessoa foi criada por alguém e esse alguém também foi perdido, faleceu, viajou, abandonou, enfim. Tem a ver com essa carência afetiva, mas principalmente com os progenitores. Em períodos de estresse, ou seja, em períodos de estresse é quando tudo vem à tona, não é isso? É onde você faz um negócio errado, é onde você chuta o balde de um trabalho. Em períodos de estresse é onde as coisas ruins acontecem ou estão acontecendo. Principalmente quando a pessoa experimenta o abandono e passa a agir desde muito cedo como um ser independente, pois na sua imaginação ou talvez na realidade a pessoa acha que não pode contar com mais ninguém. Então, diante dessas situações psíquicas com uma forte carga emocional, geralmente de ordem afetiva, como já falei, a pessoa demonstra uma excessiva sensibilidade emocional, muito fragilizada, podendo desencadear o temperamento bipolar, alterações de humor, melancolia e até mesmo estados de loucura e alterações de sono, aquele sono que você acorda várias vezes durante a noite. Neste caso, você deve recomendar o Rescue Full. Tem rompimento na área 4, condiz com a anamnese do cliente, você recomenda o Rescue Full. Quando diante desse contexto existir também a questão do acordar várias vezes à noite, vai equilibrar o sono. Ok? Então, por que isso acontece? Eu dei uma olhada rápida de como está a transmissão e a Soraya perguntou, por que isso acontece? Porque chegou a esta conclusão. Voltamos à análise da íris. Observe que há um rompimento na área 4 aqui. Esse rompimento fica onde? Fica na região 4 do meu mapa. A região 4 é a região do tórax. Vou mostrar no material do curso. Vou ver se está aberto aqui. 331. Aqui, ó. Então, a área 4 é a área do tórax. Então, tudo que envolve a região torácica é mapeada pela íris, o microsistema íris mapeia a área 4, nessa região delimitada, que está aqui no material do curso, com os tracinhos vermelhos desse lado e desse. Observa lá na foto
da senhora que nós estávamos analisando, que a área 4 fica nesta região, onde tem o rompimento. Então nós vimos o rompimento na área 1, rompimento na área 4. Por isso, nós chegamos a esta conclusão do que a área 4 é a área que está somatizando. Então esse foi o resultado do exame da íris, da análise da íris. E nós vamos fazer agora o quê? É o exemplo do dentista. O dentista, você foi, ele identificou que existem 3 dentes que têm cárie. E bem profundas, uma está bem mais desgastada, outras mais ou menos, e outra apenas um furinho. E ele pergunta, qual dente que dói? A pessoa vai apontar, mas tem certeza que esse que tem apenas um furinho é esse, doutor? Então ele vai tratar primeiro o dente que está doendo, correto? Vai acalmar a dor do cliente. Numa outra sessão ele vai fazer a restauração dos demais dentes. Ele não pode cometer o erro de restaurar apenas os dentes que estão mais profundos, com rompimentos mais profundos, e negligenciar o que o cliente está dizendo. Então, na análise da íris é a mesma coisa. Foi encontrado um rompimento no anel de assimilação na área correspondente à área do tórax. O que nós vamos fazer a seguir é confrontar o resultado da anamnese com o laudo iridológico, com a análise da íris. Ok? Então, a área 4 corresponde a esta região. O que nós avaliamos no método íris macro, com referência às demais áreas e especificamente à área 4? O anel mineral, que é esse anel, que tem esse azulzinho aqui quase esverdeado, no caso desta íris. Letra B, observe, tem a letra B aqui, ó. Lacuna adjacente, curvatura da BSNA para dentro. Qual o exemplo? Aqui. Curvatura da BSNA para dentro. Lacuna adjacente, letra C. Algo está errado nessas letras. E curvatura da BSNA para fora, seria aqui. Ela está apontando. Aí seria aqui, certo? Para fora. Curvatura da BSNA para fora. Então você que já fez o curso de iridologia, a BSNA é essa linha que eu estou seguindo com o mouse e está contornando aqui de vermelho. Ó, aqui tem uma curvatura para fora. Se eu fosse colocar uma letra para simbolizar aqui, seria a letra C. Aqui uma curvatura para dentro. Tanto a curvatura para fora quanto a curvatura para dentro e para fora, estão na área 4 do mapa. Anel de assimilação com fragmentos. Anel de assimilação com fragmentos. Anéis de tensão. Anéis de tensão são esses halos esbranquiçados que tem uma aula no material do curso, uma aula gravada, só falando dos anéis de tensão. Ou anéis nervosos. Ok? Sabendo como interpreta, vamos à colocação do mapa. E depois chegamos à explicação de como funciona a área 4. Era aquilo que eu estava lendo no programa Íris de Águia, sem as ilustrações. Então, no material do curso tem as ilustrações e no material do Íris de Águia tem o material em texto, tá? Por isso que eu falo que a íris macro é um ecossistema interligado. Tudo se conecta com tudo. Vamos sair dos slides. Teria um vídeo aqui. E voltemos para o programa. Estávamos atendendo a Luciana. Digito aqui Luciana. Claro que é um fictício, tá? A idade também não condiz, a idade dela real é 49 anos, aqui na hora eu digitei o que veio na mente. E aqui está a íris da Luciana. Já com a análise, vou clicar e fazer o replay. Vamos lá. Ruptura. Vamos lá. Chamamos aqui a lupa. Rupturas. Rupturas. Pequena ruptura, também área 4. Na área 1. Então imagine isso como o dente do cliente, que eu citei o exemplo. E na área 7. Ó. Então se fosse na área 7, nós teríamos um outro contexto, tá? Então na área 6, ó, tudo isso é necessário cuidados.
Então são pontos de carência nutricional, principalmente, que demandam um cuidado especial. Aí alguém diz, por que não faz o tratamento para a área 6 ou para a área 7? Ou para outra área que o cliente tem rompimento e vai direto na área 4. Por que vai na área 4? Eu imagino que foi essa a pergunta de Soraya. Por que a área 4 e não a 5? E não a 6? E não a 7? Vamos esclarecer isso agora. Fechei. A anamnese. Lembra que eu mostrei no início e disse que não existe você ficar adivinhando? Fiz a análise da íris. Agora eu vou confrontar com a anamnese. Pressão alta, vem de onde? Área 4. Muita tontura, área 1. Eu vou explicar o porquê não escolhi a área 1. Dores de cabeça, área 1. Cansaço físico e psíquico, astenia psicofísica, e isto pode vir da área 6, tá? É a síndrome da desadaptação alérgica. Sensação constante de angústia, pode vir da área 5, sim. Sistema nervoso abalado, área 1. Incômodos abdominais intensos, ó, área 6 novamente citado aqui. Dores articulares. E uma pessoa totalmente sedentária. E nós aqui temos um outro problema, que é a questão do diabetes e já toma medicamento. Toma pouca água, alimentação sem critérios, não faz atividade física. Comparando com a íris, é aí onde você vai decidir onde vai cuidar, ou se cuida de tudo simultaneamente. Então aqui, totalmente sedentário, nós sabemos que se inserir na rotina dessa pessoa a atividade física, a diabetes vai, como está pré, né, vai sendo controlada aos poucos. A atividade física é sensacional, inclusive, para esse estado. Lá na área 5, observe, tá? Nós vimos isso na área 5, tem um rompimento. Então, vai tomar muita água, também contribui. Vai escolher os alimentos com critérios, também vai contribuir com esse estado de pré-diabetes. E vai fazer atividade física. Vai sair do sedentarismo. Pronto. Então, aqui nós temos uma ação que é necessário que o cliente entenda isso e faça. Uma outra ação muito necessária seria, nesse contexto, 12 sessões de detox iônico. Eu te explico quando for na recomendação. Tá? Então aqui eu tenho pressão alta, que fala exclusivamente lá na área 4. E na minha opinião, eu começo a atacar ou cercar a disfunção pela área 4. Tá? Porque muitos desses abalos aqui, que faz parte da área 1 e 2, está direcionando para essa questão de sentimentos de perda. Então, por isso é necessário que você que faz o curso, que já está fazendo o curso, lá no material, por favor, aprenda sobre essa questão, sentimentos de perda. Então, esse contexto, quem está envolvido? E aí a gente tem que questionar o cliente, certo? Essa sensação de angústia, normalmente sentimos aqui, ó, na área 4. Então, eu vou opinar para gerar o laudo na área 4. Se eu gerar o laudo na área 6, também vai dizer muito sobre essa cliente, tá? Porque a área 6 dela também tem rompimento, a área 7 também. Então, na área 7, eu posso gerar aqui, ó, área 7, feminino, editar. Então, fantástico é que você pode construir sua linha de raciocínio em cima desse material. Então, a área 7 é a área da maturidade ao tomar as decisões, da força de vontade, da boa regulagem da atividade sexual, do domínio próprio. Mas em períodos de estresse, vem situações traumáticas. Situações traumáticas de abuso sexual, mensagens antissexuais, comportamento sedutor por parte dos pais ou parentes, sentimentos de culpa, raivas entre o casal. Se perguntar para essa cliente algo assim, certamente ela vai confirmar, porque tem rupturas na área 7.
ok? Mas eu optei, foi uma opção minha, começar o tratamento pela área 4, ok? Então, na recomendação eu vou fazer o quê? Vou excluir esse exemplo, né? Na recomendação eu vou gerar, e eu vou gerar a recomendação para a área 4. Eu digito aqui, ó, foi a área que eu vi na íris, tá? Então, eu posso escolher o tratamento padrão da área, ok? É uma opção. Vou te dar outra opção. Vou salvar e vou gerar hipertensão. Se você não fez curso na íris macro e tem o programa, não é iridologista, você procura o protocolo pelo nome, hipertensão, nesse caso. Hipertensão arterial. O que foi que eu fiz aqui? Eu disse que a hipertensão arterial faz parte do encoraçamento da área 4, que faz parte da área 4 do mapa íris macro, que é a área do tórax. Clico aqui. Então o programa já trouxe um protocolo praticamente completo e pronto para esta área. Eu vou editar. Aqui ele já diz, ó, detox iônico e vibropuntura. Pode ser acupuntura, se você é acupunturista, tanto auricular quanto corporal, mas na acupuntura você não vai utilizar as vértebras, tá? Então, detox iônico e vibroacupuntura, a vibroacupuntura na C1, C2, na T1, T2 e T3. Então, a vibroacupuntura seria T1, T2, T3 e timo. A C1 e a C2 você vai massagear. Então, a vértebra cervical 1 e a 2 você vai massagear. Pode massagear utilizando um creme, óleo de coco, enfim. E a T1, T2 e T3 são as vértebras torácicas. Você pode colocar um eletrodo vibrato e numa baixa intensidade, a intensidade da vibração. E no timo, tá? Porque é a área aqui do timo. Vai para resgatar, estimular. Então coloca um eletrodo vibrato com baixa intensidade no timo. Vê a reação do cliente, se for tudo ok, continua, se não retira. Terapia biocelular sistêmica, foi a minha promessa da aula, né? Acabei introduzindo muito. Terapia biocelular sistêmica, veja como eu idealizei os protocolos. Se eu encontrei aqui a área 1 afetada, eu preciso aqui do Neurolimbic. Em todo o percurso da íris e do meu mapa, há uma glândula envolvida. Então eu preciso do G-Sense. E a área 4, no caso da hipertensão, eu preciso do cardíaco. Certo? Então o programa, ele já traz o protocolo pronto. Você só precisa lapidar. Então vou aqui, vou lapidar. Se tiver algum sintoma de imunidade, coloco o imuno. Para lapidar tem que clicar em editar. Agora vou apagar, vai ficar esses aqui. Agora presta atenção. O Neurolimbic está aqui. Ok. Mas se o cliente apresenta distúrbios do sono, irritabilidade, uma agitação e principalmente uma insônia mais severa, no lugar do Neurolimbic, para economizar o bolso do cliente, eu apago o Neurolimbic, principalmente na primeira consulta, e coloco o Rescue Full. Mas o Rescue Full eu vou deixar aqui mesmo na terapia complementar, com adjuvante. Certo? Então, na terapia principal, na biocelular sistêmica, eu vou corrigir o sistema glandular e o sistema vascular, o sistema cardíaco. Na terapia coadjuvante, aí se faz necessário você optar por manganês e cobalto, que é o específico da área 4, ou cobre, ouro e prata, que não está aqui porque é específico da área 6, e aí onde encontra é a habilidade. Você vem, ó, se tem ruptura na área 6, eu vi, acho que foi aqui,
certo? E a pessoa reclama de astenia psicofísica, cadê? Astenia, cansaço físico e mental. Então, observe, eu já estou cuidando da área... O que foi que deu aqui, gente? Ah, isso aqui. Já estou cuidando da área 4 e do sistema glandular. Eu poderia dar um reforço na área 4 com manganês e cobalto, mas eu vejo a necessidade de recomendar cobre, ouro e prata, porque ela apresenta um quadro de astenia. Então eu venho aqui, ó, enciclopédia, para você entender o que eu estou falando, gerar, eu vou gerar para saber para que serve o cobre, ouro e prata, que faz parte da oligoterapia, que em breve eu, o Rafael, vai estar ministrando uma aula. E contém essa aula no material do curso. Você que está fazendo o curso, pode ir lá no material da aula. Cobre, ouro e prata. Cliquei. É o tratamento da diátese 4. Então, no método Iris Macro, a orla pupilar funciona diferente. Eu não preciso que acabe aquela concentração de melanina, ou seja, a orla pupilar interna, o anel de assimilação, eu não preciso esperar ele terminar para recomendar o cobre, ouro e prata. Se o cliente tem ruptura na área astenia psicofísica, eu vou recomendar o cobre, ouro. Combate o envelhecimento precoce. Olha aqui, ó, as dores de cabeça que ela reclama, certo? E também ajuda em pessoas que passaram por essas situações. Então, cobre, ouro e prata. Eu venho aqui, ó. Se eu quiser, eu posso acrescentar lá. Ou então copio. É só para ilustrar. Que é versátil, tá? Eu posso incluir, mas eu vou substituir aqui, ó. Corretor diatésico, cobre, ouro e prata. Ok. Então, eu estou tratando. O que foi que eu fiz? Ah, tá. Perdão. O que aconteceu é que tem a consulta dela anterior e tem essa. Eu mexi na próxima. Editar. Ctrl V. Corretor diatésico, cobre, ouro e prata. Retiro isso aqui. O Semovit é de extrema importância. E para que serve o Semovit? Você que está aprendendo, não precisa ficar se desgastando. Vem aqui. Para que serve o Semovit? Vou salvar. Tá? Vou apagar essa outra que eu estava utilizando de exemplo. Para ficar só a nossa. Pronto. Semovit. Então aqui a enciclopédia serve para isso. Ó. Gerar Semovit. Cliquei. Está aqui. É um antioxidante. E aí vem. Antioxidante vascular. Reduz a pressão arterial. Previne doenças coronárias e aí vai. Então, o Semovit é de extrema importância. Tem uma pane aqui que não estava ocorrendo. O que é que eu estou fazendo? Vamos lá. O Semovit é de extrema importância. Mas nós temos aqui um produto que esse tem que ficar. 2, 3, 4. É o máximo. Tá? É o máximo. Por conta de questões financeiras e por conta de apavorar o cliente. Né? Então agora nós temos que tomar uma decisão. Eu vou editar. Na edição, eu vou retirar as outras opções. A oxigenoterapia, né? Eu imagino que o Dr. Rafael ele vai dar uma aula só de oxigenoterapia, que é muito interessante. Vou retirar nesse caso, vou retirar o rubídio, vou deixar esses aqui. O Semovit, eu vou deixar para depois do resto, então eu retiro. Pronto, protocolo feito, encerrado. Eu vou salvar e eu vou imprimir. Aqui onde está em branco é a sua logomarca e aqui
que são as informações de rodapé. E aqui está a recomendação. O detox iônico. O que é detox iônico? O detox iônico tem muita publicidade em cima, né? Que sai as toxinas pelos pés, toda aquela história, todo aquele marketing, mas eu não acredito muito em toxinas saindo pelos poros dos pés. Mas nem por isso desqualifica os benefícios extraordinários do detox iônico. Então, o detox iônico consiste em uma bacia com água e uma pitada de sal e um eletrodo dentro para fazer o equilíbrio dos íons no corpo. Então, como o nosso corpo contém água, essa corrente elétrica vai equilibrar os íons positivos e os íons negativos. E nisto consiste a eficácia do detox iônico. Havendo esse equilíbrio de íons negativos e íons positivos, digamos que sua bateria se recarrega na ilustração. Neste caso, o próprio corpo, pelas vias naturais, elimina as toxinas. É assim que eu enxergo os benefícios do detox iônico, e todas as minhas pesquisas em cima, né, como eu falei, sou autodidata, apontam para esse caminho. Então, o benefício do detox iônico, ele remete ao equilíbrio dos íons do corpo, por isso que tem tantos benefícios para o organismo. O G-Sense, então, tem ali a glândula timo e as demais glândulas envolvidas, é o G-Sense. O vascular cárdio, é o sistema cardiovascular. O cobre, ouro e prata, nós estamos recomendando por conta da ruptura na área 6 e do cansaço físico e mental da cliente. E o Rescue e Full, por conta da insônia e da instabilidade emocional. Ok? O Rescue e Full, ele é extremamente assertivo. Quem inventou está de parabéns. Então, esse PDF você pode imprimir na sua impressora e entregar para o cliente, ou pode enviar pelo WhatsApp. Na hora que você clica, ele vai identificar que o WhatsApp não está aberto. Você vai clicar em si, ele vai abrir o WhatsApp e vai fazer o envio para seu cliente. Se já estiver aberto, já vai de imediato. Ok? Então, recapitulando na Iris, para que você entenda um pouco mais, observe que esta cliente, diferente daquele cliente ou daquela cliente que eu estava apresentando no material do curso, você não enxerga a trama ou a trança da BSNA. Ela está muito levezinha, você quase não vê. Certo? Então, esta cliente, ela deveria ter uma saúde fantástica, mas ela tem ruptura no anel de assimilação. É algo grave? Não. Precisa tratar? Precisa. E com urgência. Certo? Fortalecer a glândula timo, todo esse tratamento que eu falei, porque é o centro da vitalidade da pessoa, é a área 4. Então, o reflexo da área 1, que é o centro da vitalidade do mapa Jensen, o reflexo da área 1, em questões de vitalidade, desemboca, ou seja, somatiza na área 4. É a área da alegria do viver, é a área do otimismo, é a área do senso de humor, é a área do sentido da vida, da força de vontade, é a área do amor incondicional, é a área da inspiração, é a área da compaixão, da generosidade, é a área da abundância. Certo? Só que quando a pessoa está doente dessa área, esta maravilha de temperamento não aparece. O que aparece é o oposto. Ao invés de alegria, tristeza. Ao invés de compreensão, falta de... Ao invés de sensibilidade, ou ao invés de sentimento de abundância, sentimento de pobreza, e assim vai. Ao invés de desapego, apego. Tá? Então é a área da energia afetiva. Presta atenção agora. Vou dar uma instrução prática para terminar, tá? O que você vai perguntar para o cliente? Você vai ver a questão da anamnese e você vai confrontar com o que você encontrou na Iris. Então, vai perguntar, você sente dificuldade
para respirar, falta de ar ou dores no peito? É uma opção de pergunta. Já notou palpitações, arritmia, algum desconforto persistente na área do coração? Tem hipertensão arterial? Mas como ela já disse, não precisa. Certo? Dores musculares. Pode ocorrer esses desconfortos principalmente na região da área torácica. Você tem que perguntar acerca da imunidade. Por que você tem que perguntar da imunidade? Porque essa região 4 também é a área da imunidade. Então vai perguntar se tem infecções frequentes, se tem resfriado, se tem gripes ou outras infecções crônicas. Vai perguntar se quando está resfriado, quando está doente de qualquer outra enfermidade, se a recuperação é lenta, certo? Se sente que e aí você vai saber se o sistema imunológico está afetado ou não. Acerca das reações negativas, como está o pensamento, certo? Ou como deveria ser o pensamento, como está? A gente tem que perguntar como está, porque o cliente está doente, tem sinal na área 4, tem muitas emoções negativas, tem pensamento negativo, tristeza, ansiedade. Essas situações são difíceis de carregar ou de controlar. Lembra que eu falei que é a área onde a pessoa sente abandono? Simples. Você sente uma sensação de abandono, de apego ou de perda. E vai desenvolvendo uma conversa com o cliente e você, não o programa, entenda, apesar do programa ser muito assertivo, você é que tem que desenvolver o seu raciocínio. Então eu falei de transtorno bipolar, que é típico da área 4. Então vai perguntar, tem mudanças bruscas no humor, oscila muito entre alegria e tristeza? Já tem algum diagnóstico a respeito? E a qualidade do sono? Você faz as perguntas sobre a qualidade do sono. Você tem problemas para dormir? Acorda várias vezes à noite? Sente que o sono não foi um sono restaurador? Certo? Notou teve alguma percepção a respeito de que coincide uma noite mal dormida com um mal-estar mais severo durante o dia, além do convencional? Então tudo isso você faz um desdobramento, certo? Tudo isso eu pretendo, que está aqui na mente, colocar no programa, né? Essas perguntas já na área 4 para você perguntar para seu cliente. Então, só aguardando entrar a verba para direcionar um tempo para essa finalidade. Então, você se considera uma pessoa emocionalmente sensível? Então, nós falamos que a área 4 é esse tipo de situação que ocorre, né? A pessoa é desconfiada, a pessoa tem, além de desconfiada, ela tem dificuldade em resolver os seus problemas sozinho. E a maravilha é isso, tudo isso que eu estou falando, quando a pessoa supera, passa por um tratamento, quando ela supera, ela fica mais forte, como toda dificuldade. Então, você que está me ouvindo hoje, tem esses maus pensamentos, não consegue controlar os pensamentos, está sempre angustiado, está sempre com esse aperto no peito, com essa sensação de angústia, quer ter bons pensamentos, mas não consegue, vou te dar uma dica, tá? A Bíblia diz que vida e morte está no poder da língua. O que dele se alimenta, come do seu fruto. Então é imprescindível ter bons pensamentos. Os bons pensamentos invadem, né, o seu íntimo e, representativamente falando, desce para o coração e a boca fala do que o coração está cheio. Então, sem ter bons pensamentos, a boca vai falar melancolia. Mas quando você doutrina a sua vida para ter bons pensamentos, você começa a falar conforme pensa e isso vai refletir em sua saúde. Então, o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, vem um pensamento ruim, ouça um louvor. Tá? Tem lindos hinos. Lindos hinos. Para que alimentar a sua mente com uma música que te deprime ainda mais para curtir
uma depressão, não. Chega disso hoje. Eu quero que você pense no que é bom, ouça o que é bom, ouça o que é agradável. E que você mude a sua forma de se alimentar, de boca adentro, de olhos adentro, de ouvidos adentro. Tá? Mude a sua forma de se comportar diante das situações. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, é um pensamento com uma aptidão de fazer o bem, faça. Faça. É cura para a sua vida. Certo? Agora eu vou te dar outras dicas de frutas que devem prevalecer no cardápio de quem sofre da área 4, de quem tem sinal, de quem tem ruptura. A vitamina C, que tem nas frutas cítricas, né, de extrema importância. Então você pode utilizar acerola, pode utilizar kiwi, pimentão, brócolis e todas as frutas cítricas. Que mais? Espinafre, brócolis, banana. Banana, amo banana. Eu gosto de banana da terra e eu gosto de banana d'água. Banana d'água é bom porque solta os intestinos. A banana prata, ela prende. Quem tem prisão de ventre já vai ter problema com a banana prata. Mas a banana d'água, ela ajuda quem tem prisão de ventre. Tá, eu amo as castanhas, os nozes, só que eu não posso comer. Quando eu começo, eu não quero parar. Enquanto tiver ali, então umas 3, 4 castanhas é o suficiente por dia e faz muito bem. Pode fazer no lanche, pode comer uma fruta no lanche, pode comer um punhado de castanha no lanche, pode usar nozes no lanche, pode comer ovos ao invés de carne, variar entre carne, peixe e ovos. Tudo isso é muito importante, principalmente para quem sofre da área 4, tá? Eu citei carnes, porque tem nutrientes essenciais para o sistema cardiovascular, mas ela faz mais mal para o sistema cardiovascular do que bem. Então, quem tem a área 4 afetada, mesmo que eu tenha citado aqui, evite o uso de carne, tá? Até desaparecer os sintomas e faz uso em pequenas porções. Minha tia me ensinou que a porção diária é desse tamanho da palma da mão, tá? Um bifezinho seria o suficiente de carne. Isso é um conhecimento popular que minha tia passou e eu acho que outras pessoas já utilizam. Coenzima Q10 eu não citei ali, mas é de extrema importância e encontra em bons peixes, né, onde não haja contaminação. Tá certo, pessoal? É implantando a saúde a cada dia. Se você for suplementar, você pode suplementar utilizando o Actua, da UmbriLife, que contém uma grande quantidade de coenzima Q10. O P mais Make, que contém funções regenerativas do corpo. E como tem ruptura na área 1 e 2, poderia suplementar também com o Starbian. Enfim, há um arsenal de armas que combatem o envelhecimento precoce e te dá uma boa saúde. Hoje nós vimos parte desse arsenal, principalmente os produtos da Real Max, que nós utilizamos na ilustração, fazendo analogia a esta íris. Então, por conta da leitura da íris, nós recomendamos este tratamento utilizando a terapia biocelular sistêmica e os seus complementos. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal. Que Ele esteja abençoando o teu pão, a tua água. Tire do vosso meio as enfermidades e te conceda graça e sabedoria. Bom feriado. Até mais.